Irmãos, graça e paz, amém? Vamos nos acomodarmos e vamos nos colocar de pés nesse momento para estar orando ao Senhor, entregando a Ele o culto dessa noite, que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Peço à irmã Alda que eleve a Deus em oração nesse momento. Amém. Ainda de pés, vamos cantar o hino de número 435. Convido a irmã Isabel Ferreira para estar me ajudando. 435. Oi, irmãos, ela se atrapalhou aqui no hino, mas continue ainda de pé. (485) Não, vou cantar isso aqui mesmo. Esse aqui, Enquanto isso, eu vou ler aqui a palavra do Senhor, no Salmo 92, que diz assim: Põe a louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Amém? É 385, a gente se atrapalhou e falou 485, irmãos. 385. acostumada a cantar todo dia. Bom, coloca aí. Minha filha, vai. 300, Bel. 385. Não é pra cá, mulher. Está atrapalhada hoje, né? Não importa. Deixa aí, Márcia. Vai. Agora sim. Amém, irmãos? Marta me atrapalhou. Vamos lá. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e em Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, canta
irmãos poderem assentar nesse momento, eu estarei dando oportunidade ao irmão Álvaro, que estará fazendo um som. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto e agora não dói mais. E uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver, foi Ele quem me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos e pra adorar a Deus. A fé diminuía, a dor só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto e agora não dói mais. E uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver e me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos e pra adorar a Deus. Começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver, me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E
E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do nosso irmão Álvaro. Nesse momento, vamos nos colocar mais uma vez de pés. Vamos fazer a leitura em Salmos 93. Salmos 93, do versículo 1 ao 5. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Nesse momento, eu dou oportunidade para o ministério de louvor. Irmãos, boa noite. O Ministério de Louvor sauda a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu peço aos irmãos que assim acompanhem os demais e se coloquem de pé, aqueles que estão dispostos, e que possamos louvar o Senhor com muita alegria, com muito amor. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. E sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu
e eu te levarei por onde eu Sem tua presença não sou nada, Senhor. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. Amém? Continuaremos louvando ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração e ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus e a tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração e ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus e a tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Esse lugar,
Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração e ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus e a tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração e ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus e a tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, e teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder para sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração e ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus e a tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração e ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus e a tua glória contemplar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E terra e os céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E terra e os céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.
exaltado, o Rei é exaltado no céu. Toda a honra seja dada ao Senhor, amém? Amém. Que Deus possa sempre estar, né, abençoando cada um dos integrantes do Ministério de Louvor, porque são a bênção, né? Que Deus abençoe. Nesse momento, vou começar dando oportunidade para a irmã Lourdes. Logo após, a MM estará com oportunidade também. E os homens, a pedido da irmã Tati, vão se preparando aí um hino para todos os homens estar cantando após a MM. Toda a igreja que a paz do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Vou cantar o hino de número 296 e os irmãos já conhecem, pode me ajudar. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus guias, seja só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movem com presteza e com amor, e o meu corpo sempre corre ao serviço do Senhor. Minha pátria ouro toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus, fazemos a mensagem proclamar. Minha pátria ouro toma, quero em ti minha inteligência guia, só e só por Deus saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meus amores, meu desejo seja só teu nome honrar. Fazem que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Que o Senhor possa estar também abençoando a vida da irmã Lourdes. Nesse momento, a MM estará com oportunidade logo após os homens. Todos os homens depois, viu? Vão se preparando aí. Cadê Ferreira? Ah, tá. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós.
mostrou ao mundo inteiro, mostrou ao mundo o que é o amar, o que é o amar. Amém. Nesse momento, os homens estarão com a oportunidade. Saudamos os irmãos com a paz do nosso Senhor. Amém. Hoje, quem lembra que hoje é dia do pastor? Nossa, só vocês, duas. Nós aqui também, né? Nós aqui também, né? Hoje é o dia do pastor. Então, como Jesus é o nosso pastor, nós vamos cantar um hino em homenagem ao nosso querido pastor Cristiano. Vocês dois não vêm não, em Jura, em Nelson, não vem? Não vem? O nosso convidado especial, Marcelo, vai estar conosco aqui na frente também. 381. Eu quero também convidado especial, Zé Ricardo Ferreira. Vem cá cantar com a gente. Nós estamos fazendo uma catança de homens aqui, viu? Tá faltando um homem aqui. Tá faltando homem. Daqui a pouquinho eu vou chamar os adolescentes, né? Masculino, para cantar aqui na frente com a gente. Juntamente com o Jura, Nelson, os meninos aqui do som, tá? Todos vamos cantar o hino 381, tá bom? 381. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão. Nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos humildes de doar. Oh, quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tu toda a igreja cantando, de pé, vamos homenagear. Andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Oh, assim o que pediste
Amém. Que Deus possa estar abençoando a vida dos homens também. Nesse momento, irei fazer o momento, né, dos dízimos e das ofertas. Os irmãos que terão dízimos e ofertas irão depositar, né, nesse momento. Eu estarei cantando e os irmãos estarão depositando os dízimos e as ofertas. Então, eu vou dar oportunidade ao ministério mais uma vez, enquanto eu agilizo aqui essa música, e logo após, né, estarão os irmãos entregando seus dízimos e suas ofertas. Amém? Acredito que todos não estão cansados ainda, estão com muita alegria e com palma. E se balancem para a honra e glória do Senhor. E a lua, e estrelas, e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram diante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que eu te amo, te amo, te amo, e dizer que eu te amo, te amo, te amo. Palmas. O sol e a lua e estrelas e o mar, nada se compara
diante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades, e o que? Se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que eu te amo, te amo, te amo, e dizer que eu te amo, te amo, te amo. Aplauda seu, amém? Amém. Amém. Nesse momento, os irmãos poderão estar depositando seus dízimos e suas ofertas. Eu estarei louvando ao Senhor nesse momento. Logo após, a irmã Isabel Ferreira também estará com a oportunidade. E logo após, o grupo Moriá. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento,
as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Oh, aleluia. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tua voz é tudo, Deus. Ai de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas. A voz do Senhor é tudo. Temos que ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Amém. Que possamos estar sempre ouvindo a voz do nosso Deus. Amém. A irmã Isabel estará com a oportunidade e logo após o grupo Moriá. Solte o som. Cadê o som? Caminhando sem destino, coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando uns passos para frente e dos passos para trás. A lugar nenhum chegava, que sozinho eu tentava.
Tu passou, atrasou. Está repreendido em nome de Jesus. Coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando passo para frente e os passos para trás. A lugar nenhum chegava, que sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. Procure entender que a força e o poder está nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento a partir desse momento. Deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a vitória foi mudada e a vitória eu alcancei. Agora o Grupo Moriá estará com a oportunidade, logo após os avisos. Isso. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos cantar uma música aqui agora. Moriá. Vamos cantar Ressuscita-me. Vamos falar para Jesus nessa noite que nós estamos precisando de um milagre em nossas vidas. Amém? Amém. De pé. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me de novo, mestre. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. E Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Glória! Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome e muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouça a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome bonito, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora. Vamos cantar mais uma vez. Remove a minha pedra pra acabar. Remove a minha pedra, me chama pelo nome e muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Amém. Os avisos agora. Irmãos, graça e paz. Amanhã o nosso círculo de oração será na casa de Rosa. Rosa é a esposa de Jean. Por ela trabalhar durante o dia, será à noite. E a responsável é a irmã Lícia. Na terça, nosso culto de oração normal com o pastor, né, Ferreira? Quarta-feira nós teremos nosso estudo e a responsável pelo estudo é a irmã SN. Todas as mulheres em missão, por favor, não falte.
Peço ao irmão Almires que se coloque-se de pé e ore a Deus, encerrando a primeira parte, entregando a Deus também a vida do irmão que fará a segunda parte. Amém. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus, irmãos, graça e paz, que a graça de Deus Pai esteja sobre as nossas vidas. Estamos felizes de estar aqui nesta noite, graças a Deus por isso. Então, Deus tem nos abençoado grandemente. Irmãos, irmão Ricardo, vem cá. Irmão Zé está aqui conosco nessa noite. Irmão Zé Ferreira Souza, eu sou Ferreira Santos, ele é Ferreira Souza. Foram irmãos que vêm aqui, né? Tem que saudar a igreja, que de hoje a 8 ele vai pregar, então, e anunciar que ele vai estar aqui pregando de hoje a 8 e já saudar a igreja hoje, amém? Hoje é dia do pastor, nós não esquecemos, né? Deus esteja abençoando cada pastor que prega a palavra, que anuncia o evangelho, que ensina a igreja. Então, nós queremos, assim, dar uma palavrinha ainda sobre o dia do pastor e vamos estar, né, fazendo a reflexão que a palavra de Deus nos garante vitória. Amém? Então, Ricardo, fique à vontade. Bem, graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos, né? Totalmente surpresa, né? Ferreira não me falou que ia me chamar, mas eu imaginei, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, de rever a todos, né? E sentir a voz do Senhor falar conosco nessa noite, né? Quando cantamos, fala a Deus, né? E Deus quer falar conosco todos os dias. Nós é que muitas vezes não queremos tanto ouvi-lo, né? Às vezes deixamos, às vezes os afazeres, as lutas, e a gente acaba se esquecendo um pouco. Mas Ele é fiel e justo, e Ele diz que você até pode esquecê-lo, mas Ele jamais esquecerá de ti. Então, essa é a confiança que nós temos. Eu quero deixar com os irmãos o Salmo de número 121. Este salmo eu o recitei quando eu estava começando a minha viagem para cá, né? Porque nada melhor do que você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E esse salmo é uma oração pela proteção do Senhor. Diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro.
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Eu pude ver isso claramente na minha vida todos esses anos. Pude ver exatamente nesses 2 últimos dias em que estava viajando para cá, o quanto o Senhor nos guardou, né? A gente vê nessas estradas aí, é difícil, é muito difícil você não encontrar 2, 3, 4 carros capotados nessas estradas. É muito difícil você não ver uma carreta que saiu da sua direção e foi para outra, atingiu outro carro, atingiu casas. Eu vi isto, mas eu também vi a mão de Deus nos ajudando, nos sustentando, porque as nossas forças às vezes não são tão fortes como nós pensamos que somos. Tudo que fazemos, tudo que é possível fazer, é Deus por nós. Então, quando eu saí, nós oramos ao Senhor lendo esse salmo. E eu sei que certamente o Senhor guiou a minha entrada, a minha saída, a minha chegada aqui nesse lugar, né, para poder ver os irmãos, ter esse momento de felicidade, né, de estar aqui com os irmãos, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Estaremos aqui mais alguns dias, né, umas 2 semanas. A minha esposa, a Irani, está em Jiquié, né, a família, uma parte aqui, outra em Jiquié, então ela ficou um pouquinho com a mãe, mas logo, logo estará aqui e virá também aqui visitar os irmãos. Eu agradeço os irmãos, o carinho e as orações que eu sei que os irmãos têm feito por mim todos os dias, né, e eu não tenho esquecido dos irmãos. Tenho acompanhado na medida do possível, né, no canal do YouTube, né? Tenho visto os irmãos, as apresentações, a alegria que é ver vocês louvarem ao Senhor, né? Então, louvado seja o Senhor por tudo isso. Obrigado a todos, Deus os abençoe. Amém. Amém, Deus abençoe. Já anunciar aqui de hoje a 8, porque da outra vez que ele veio, quando eu já foi embora, quando eu fui atrás dele para pregar, ele já tinha caído fora. Então, de hoje a 8 não tem escapatória. Zé foi aquele que ficamos sem pastor um bom tempo, e nós dois era quem ficamos aqui um bom tempo na direção da igreja, né? Ajudando a igreja, fazendo o que temos feito o tempo todo, e me senti assim muito de perto, aquela pessoa que a gente fazia uma parceria muito grande aqui, e Deus assim nos abençoou grandemente. Queridos e amados irmãos, nós vamos ter uma rápida reflexão, os irmãos estão com frio. Hoje é dia do pastor, e a palavra de Deus nos garante que pastores são escolhidos de Deus. Nós vamos... Quem é o pastor? O que faz um pastor em uma igreja? Nós entendemos que os pastores, segundo o coração de Deus, porque a palavra diz assim, e eu escolherei pastores segundo o meu coração, diz o Senhor. Então nós precisamos, amados irmãos, orar pelos nossos pastores, cuidar dos pastores, e ver o pastor que realmente tem este coração voltado na obra, que tem sido abençoado, que tem abençoado outros, que pastor são bênçãos para ser abençoado e abençoar o seu rebanho. Quando o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada, tenha sempre na sua essência Cristo como teu pastor, para que nada te falte nas tuas orações. Mas nós vimos
interrogações de pastores e pastores que têm feito algo que desagrada a Deus, que desagrada a igreja, que desagrada a sociedade, que desagrada as famílias. Nós precisamos, então, estar cada dia mais orando para que as pessoas tenham na sua mente, no seu conhecimento, que pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração de homens. Então, irmãos, ore pelo seu pastor. Hoje é um dia especial, um dia denominado Dia do Pastor. Então, pastor que prega, pastor que anuncia, pastor, ele faz trabalho na igreja para que todos possam ter conhecimento de que esse dia é especial. Porque quando Pedro assume o seu papel de pastor, Jesus questionou a ele por 3 vezes. E o maior questionamento, às vezes, com os pastores, eu vejo assim, quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, tu sabes que eu te amo. Mas ainda pairou uma dúvida em Jesus e ele volta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: tu sabes que eu te amo, apacenta o meu rebanho. E vai para a terceira vez e pergunta: Pedro, tu me amas? Caiu a ficha de Pedro e ele começou a chorar. Então, cuidado, zelo dos pastores com a igreja é amor, é confiança, é lealdade, é cumplicidade, é algo que traz no seu coração algo muito grande. E ainda falando de pastor, queridos e amados irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, os versos de 1 a 12, aonde Jesus, o nosso pastor, ele vê uma grande multidão que o seguia, e entre aquela multidão ele via naquelas pessoas algo que deveria ser ensinado para que elas pudessem entender o agir de Deus sobre a sua vida. E Jesus então começa a ensinar as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, os versos de 1 a 12, e quanto as pessoas precisam entender a graça de Deus sobre a sua vida. Nós vamos ser rápidos na nossa reflexão, meus queridos, não vamos falar, vamos ler os versículos de 1 a 12, mas vamos falar simplesmente de 2 bem-aventuranças. Quando Jesus chega a este monte, a este momento de ensinamento, ele via que aquele povo precisava ouvir algo diferente. Eles precisavam entender que os seus corações tinham que ser modificados. Seus corações tinham que ser impactados pela palavra. Seus corações precisavam ter algo diferente para que pudessem trazer marcas do caráter de Cristo. Às vezes nós perdemos a essência e o conhecimento de Deus, porque às vezes não entendemos o caráter real de Cristo sobre as nossas vidas. Nós somos responsáveis por esse Evangelho. Quantas pessoas, por seu orgulho, por suas vaidades, por se achar melhor que alguém, começa a perder a visão da obra de Deus sobre a sua vida. E Jesus, então, ele chega a um momento especial de ensinar os seus discípulos diante de uma multidão tão grande, mas ele se dirigiu diretamente aos discípulos para que eles pudessem entender o que é a graça de Deus, o que é o reino de Deus, o que é fazer parte de uma salvação que o próprio sacrificou por nós.
E Jesus, então, a palavra diz, Jesus, vendo a multidão. Preste bem atenção, queridos. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriais e perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te louvamos, te exaltamos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra nos basta, porque ela é a verdade em nossos corações. Ó Deus, obrigado por tudo. Dá-nos a tua paz, dá-nos conhecimento da tua palavra. É o que te oramos em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, o coração de Cristo se alegra. É uma das mensagens mais diretas aos homens, a mim e a você e a todos quantos ouvem a palavra de Deus. Jesus ensina, então, nessas bem-aventuranças, algo muito, muito direto. Quando ele diz, bem-aventurado, o quê? Primeiro fala, bem-aventurados pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? As pessoas às vezes fazem uma interpretações, muitos fazem, que é ser pobre, não ter nada. A palavra fala pobre de espírito, está falando para nós sermos humildes. A humildade traz a marca e a essência do cristão. Queridos e amados irmãos, nós vivemos em uma geração de pessoas presunçosas. Nós vivemos em uma geração de pessoas orgulhosas, de pessoas que se dizem ricas. E a riqueza não é marca da graça de Deus. Riqueza humana, riqueza material. As pessoas que têm as suas vidas de riqueza, como diz muitos aí, que fulano de tal é muito rico. Essa semana foi anunciado o homem mais rico do mundo. O homem que chegou à casa dos trilhões. Nem bi não é, tri. E aí a mídia faz a propaganda do homem mais rico do mundo. Será que realmente ele é rico? Não é? Será que ele tem a riqueza que nós temos? Será que ele tem paz? Será que ele tem mansidão? Será que ele tem alegria no coração? Será que ele tem a Deus? Porque riqueza, queridos e amados irmãos, a palavra bem-aventurada, alegre, é os humildes de coração. Os pobres de coração. Às vezes os homens têm se anunciado riquezas por alguém ter muitos bens, que é comprado com dinheiro. Riqueza que nós temos não será comprado por dinheiro. Alguém compra a sua paz, irmã Isabel? Jamais. Alguém vai chegar e dizer assim, eu quero chegar
em um comércio e dizer: eu quero aqui meia libra de paz. Ele não vai conseguir, não tem dinheiro que compra a paz que há em nós. Porque essa paz que há em nós, queridos e amados irmãos, foi ensinado aqui nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito, isto é, ser humilde, é entender que somos pecadores, é entender que precisamos renunciar a nós mesmos, é preciso que nós entendamos que a graça de Deus nos basta quando nós reconhecemos que somos humildes. Às vezes o orgulho dos homens leva o homem à pobreza. Quantos homens que têm tantos bens aí que são pobres, uma pobreza tão grande que é vista a olho nu, pessoas ruins, perversas, pessoas mau caráter, pessoas que não têm a graça de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos então, queridos e amados irmãos, quando Jesus ensina, eu creio que naquele momento do ensinamento de Jesus a essas bem-aventuranças, é porque ele percebeu que no meio dos seus discípulos tinha alguém que era orgulhoso. O orgulho invade o coração do homem e começa então a fazer algo para diminuir a outros. Esta é a verdade. Quando as pessoas orgulhosas se sentem, é porque ela quer fulano humilhou alguém, fulano quer diminuir as pessoas. E Jesus, então, creio que ele olha para o seu discípulo, vê que é a multidão. E no meio daquela multidão existiam pessoas que seguiam a Jesus de forma humilde. Mas diante dos seus discípulos tinha pessoas que eram orgulhosas. Que se sentia o espiritual. Jesus não trouxe religiosidade para ninguém. Jesus trouxe paz de espírito para nós. Nós precisamos entender quando ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E as pessoas são orgulhosas. E as pessoas se acham, que ter muitos bens, muita riqueza, tem tantas fazendas, tanto, minha conta está recheada nos bancos e ali é riqueza. Isso não é riqueza. Você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter algo para manter a sua vida, sim, a sua família, ter um carro, ótimo, mas pessoas que têm para humilhar as pessoas, que se sentem tal, que às vezes perde a graça de Deus. E Jesus, olhando para aquela multidão, ele via que entre aqueles que o seguia, tinha pessoas orgulhosas. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus anunciou, foi para que eu e você hoje aprendêssemos dele e com ele. Quando nós fomos chamados para estar em uma igreja, foi um chamado todo especial. Um chamado todo especial. Mateus capítulo 11, jura, 29. Põe aí para a gente ver como Jesus nos chamou. Mateus capítulo 11 e o verso 29. Que está escrito? Bem-aventurados vós sois. 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus nos chamou para ser manso e humilde de coração. Ser humilde é algo que nasce no coração de Deus, meus queridos. Ser humilde é algo que Deus anuncia para que sejamos. E às vezes as pessoas perdem a visão das bem-aventuranças, mas bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então seja humilde, meu irmão. Você só é alcançado pela graça de Deus quando você tem esta visão de humildade.
Nada de querer ser mais espiritual do que ninguém. Que se eu botar a mão sobre você, ore, para que a graça de Deus te alcance. Porque até os discípulos falam isso. Jesus então chega em um determinado momento com seus discípulos e ele se sentia o tal. Jesus olha para ele: por que estão eufóricos? Porque nós expulsamos demônios. Jesus: não vos alegrei porque expulsais demônio. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Seja humilde até nas suas ações diante do Espírito de Deus. Nós precisamos ter a humildade da graça de Deus. Nós precisamos entender que esta graça não é porque somos bonzinhos não, meus queridos. É porque a misericórdia do Senhor é grande nas nossas vidas. Ser humilde é algo de Deus. As igrejas precisam, os pastores, hoje é dia do pastor, há muitos pastores que não são humildes com as suas igrejas. Infelizmente, nós precisamos entender então que a alegria, das bem-aventuranças está quando nós entendemos que a graça de Deus nos alcança. E bem-aventurado os que choram porque eles serão consolados. Quantas vezes nós sentimos a unção da graça de Deus? Quantas vezes as pessoas se sentem, esse choro espiritual, algo que vem do coração de Deus para nos alcançar. Quando Jesus fala: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O choro acontece nas nossas vidas quando nós entendemos que a graça de Deus é grande nas nossas vidas. Meus queridos e amados irmãos, essas bem-aventuranças é para nós hoje. Nós precisamos não esquecer, não perder de vista a palavra de Deus. Culto maravilhoso, graças a Deus. Como foi o culto? Uma bênção. O que tu aprendeu? Nós precisamos entender, queridos, que a graça nos alcança quando nós entendemos que as bem-aventuranças é para que nós possamos todos os dias estar aprendendo aquilo que é de melhor para as nossas vidas. E ainda, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E às vezes nós clamamos por justiça sem perdendo a visão da graça de Deus. Bem-aventurados que têm fome de estar perto. Bem-aventurado aqueles que estão cada dia mais nos comprometendo com a obra de Deus. Às vezes nós não queremos compromisso. Fome e sede de justiça, irmãos. É o que nós falamos semana passada. É você estar comprometido com a graça de Deus, mas que o teu relacionamento com Deus seja um relacionamento de bênção, um relacionamento aberto, um relacionamento, de abençoar a outros. E às vezes nós perdemos este entender de que essa bem-aventurança, essa fartura, não é o que as pessoas pregam aí, como falei há pouco. Riqueza. Fulano é muito rico. Onde está a tua riqueza? E a palavra diz: homem, se hoje pedir a tua alma, o que terás mesmo? Será que aquele que foi anunciado essa semana, que é o homem mais rico do mundo, será que no dia final ele vai ter algo para apresentar a Deus? Que riqueza é essa? Bens. E quantas pessoas ele tem tentado pisar na cabeça por questão das suas riquezas? E aí é muitas pessoas assim, meus irmãos. Então, não esqueça que nós servimos a um Deus que nos garante paz, que nos garante alegria. Nada compra a alegria que está no teu coração, nada compra a humildade que há de Cristo em ti, nada.
Nada compra aqueles frutos do Espírito Santo que está lá em Gálatas 2, que só aqueles que servem a Deus terão direito de produzir. E a produção desses frutos do Espírito Santo só é alcançado quem serve a Deus, porque a palavra diz que um dia haverá um grande dia em que os homens descobrirão os que servem a Deus e os que não servem. Então nós precisamos saber que somos alcançados. Então as bem-aventuranças é para que nós aprendamos que vem do Senhor. As bem-aventuranças não foi homens que ensinou, foi o próprio Cristo. O próprio Cristo nos ensinou. Bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os humildes, bem-aventurados os justiçados, bem-aventurado quando alguém te perseguir. Você já viu alguém subir em um pé de mandacaru? Não, porque não tem nada para oferecer a ninguém. Agora um pé de manga que está cheio de frutas, as pessoas vão lá para... Então, que algo aconteça na tua vida e que você tenha cada dia mais alegria da tua salvação. Então, meus irmãos, não esqueçam nunca dos ensinamentos de Jesus, que essas bem-aventuranças, na época foi Jesus falando aos discípulos, mas hoje é Jesus falando a nós, Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Que a graça de Deus Pai esteja sobre nós e que em nome de Jesus nós possamos cada dia mais ter a alegria da nossa salvação. Vamos colocar em pé, vamos orar. Amém? Agradecemos a Deus por estar. Marcos, que está, enquanto em vez de estar aqui, que Deus te abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por tudo, obrigado pelas nossas vidas, obrigado por esta noite, por este culto prestado a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre esta igreja, sobre cada família aqui está, Pai, cada pessoa que nos visita nesta noite, que em nome de Jesus, Pai, obrigado porque o Senhor tem o melhor para nós. Ó Deus, abençoa, Senhor da glória, esta igreja, abençoa o pastor. Hoje, o dia do pastor, nós queremos entregar pastor Cristiano nas tuas mãos. Esteja abençoando o seu ministério, ó Deus, os demais pastores, que todos sejam agraciados e que a bênção dos céus esteja sobre as suas vidas. Ó Deus, nos dê uma semana na tua presença, abençoa a nossa cidade. Ó Deus, te entregamos já, ó Pai, os festejos que vão acontecer neste lugar, Pai. Que as pessoas possam entender que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso e que eles possam entender também, Pai, que algo que não é do Senhor que eles vão fazer. Mas em nome de Jesus, Pai, eu te entrego a nossa cidade nas tuas mãos, que nenhum mal, nenhum acidente, nada de ruim venha acontecer, mas que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, dá-nos uma semana na tua presença, livra-nos do mal. Obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.